Fala galera, beleza? Bora dar sequência às nossas aulas. Então, continuando, a gente vai falar um pouco sobre conjuntos numéricos. Então, a gente viu conjuntos dos números naturais, né? Que é esse conjuntinho que ele tá marcado aqui pra gente, ó. Que tem os números que servem pra gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente tem o conjunto dos números inteiros. E a gente viu que dentro do conjunto dos números inteiros tem os números naturais. E tem um outro conjunto, esse simbolizado pela letra Q, ok? Esse que é simbolizado pela letra Q é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele engloba todos os números que podem ser escritos na forma de frações, ok? Frações, só que não é qualquer fração não, fechou? É uma fração que tem o numerador e o denominador sendo números inteiros. E o denominador não pode ser zero, beleza? Aí que vem o pulo do gato. Lembra que aqui nos números inteiros, dentro desse conjunto, eu tinha uns números naturais? Do mesmo jeito vai acontecer aqui com os números racionais. Dentro dos números racionais, eu vou ter o conjunto dos números inteiros. Porque todos esses números inteiros eu vou conseguir escrever na forma de uma fração. Fechou? Ué, professor, como assim? Como que eu vou escrever o número 3 na forma de uma fração? Ó pra cá. Puxa a setinha. Olha só, olha só, olha só. O número 3 é a mesma coisa que a fração 3 sobre 1. Fechou? Em que em cima é um número inteiro e embaixo também é um número inteiro. Ué, professor, e o menos 3? Mesma coisa, é só fazer o menos 3, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 1. Toda fração é divisão, menos com mais dá menos 3 sobre 1, 3, ok? Então, esse número inteiro também pode ser escrito na forma de fração. Se pode ser escrito na forma de fração, com números inteiros, é um número racional, fechou? Aí é que eu trouxe um resumo para você ter algumas outras ideias, ok? Ok? Então, ó, olha só, frações, que nem eu já falei, só que números decimais a gente também consegue escrever na forma de fração. Então, números decimais também são números racionais. Dízimas que são periódicas também podem ser escritos na forma de fração, ok? E aí a gente mapeia todos os números que compõem os números inteiros, ok? Aí, ó, toma cuidado que a gente pode fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, o 3 quintos é um número inteiro? Ó, 3 quintos é um número inteiro? Não, não é um número inteiro. Não faz parte desse conjuntinho aqui que eu tô marcando de verde. Não faz parte desse conjuntinho aqui. Fechou? Mas faz parte dos números racionais. Aí eu posso brincar com a ideia. Todo número que é inteiro, ele é racional? Sim. Todo número que está dentro dessa bolinha de verde também está dentro dessa bolinha de azul. Mas nem todo número que é racional, que nem o 3 quintos, é um número inteiro. Fechou? Do mesmo jeito que a gente pode brincar com os naturais e os inteiros. Tranquilo? Massa! Bora seguindo, falar um pouco sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele ajuda a gente com um sistema de localização, ok? Esse sistema de localização, ele possui dois eixos, um eixo x e um eixo y, que são perpendiculares, são 90 graus, e o detalhe é, eles dividem o espaço em quatro quadrantes, ok? A gente vai ter o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza, beleza, beleza? E esse sistema cartesiano ajuda a gente a localizar pontos. E o que eu quero que você perceba? O ponto ele vai ter uma coordenada x do eixo x e uma coordenada y do eixo y. Então, olha esse pontinho que eu marquei aqui. Esse pontinho que eu marquei, ele vai ter um valor para x e um valor para y. Então, aqui é o 2, aqui é o 1. O 2 está no eixo x, o 1 está no eixo y. Então, a gente pode indicar da seguinte maneira as coordenadas desse ponto. Primeiro, sempre colocando x, depois colocando y. Fechou? Então, o x dele, 2, y dele, 1. O que quer dizer essas coordenadas?
As coordenadas desse ponto 2, 1 vão me dizer que, partindo da origem, que é o ponto de encontro dos eixos, eu andei duas coordenadas para a direita, uma, duas, e uma coordenada para cima. Então o x ele me fala se eu andei para a direita ou para a esquerda, e o y me fala se eu andei para cima ou para baixo. Se eu andei para a direita, então o x é positivo. Se eu andei para a esquerda, o x é negativo. Se eu andei para cima, o y é positivo. Se eu andei para baixo, o y é negativo. Se o x ou y é zero, é porque eu não andei nem para cima nem para baixo, ou nem para a direita nem para a esquerda. Fez sentido? Então, ó, por exemplo, esse pontinho que eu coloquei aqui de azul. Se eu andar uma, duas, três, quatro casas para a direita, ou seja, eu andei 4 no x, ok? E eu nem subo nem desço, fico em cima do eixo x, então eu tenho o ponto que o x é 4 e o y é 0. Por que o y é 0? Porque eu nem subi nem desci. Quem controla subida e descida, o eixo vertical é o meu eixo y. Faz sentido? Então, ó, esse pontinho aqui, pausa o vídeo e me fala qual que é ele. Aí, ó, esse ponto aqui, o x não andei nem para a direita nem para a esquerda, o x vai ser 0. E o meu y, ele vai ser menos 2. Desci duas casas. Show, show, show. Maravilha. Agora esse outro pontinho aqui. Esse ponto, me fala as coordenadas dele. Esse ponto, ele vai ser o ponto que é o x dele. Olha lá no x. Menos 3. O y dele, 5. Show. Então o ponto menos 3, 5. Fechou? Só você pensar, ó, partir da origem, menos 3 no x, andei 1, 2, 3 casas para a esquerda. 5 no y, eu subi 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, paro nesse ponto. Ok? Origem é o ponto inicial, o ponto 0, 0, né, que a gente fala. De boa? Aqui a gente pode falar sobre os quadrantes melhor agora. Então, o primeiro quadrante são os pontos que estão aqui. Esses pontos vão ter o x positivo e o y positivo também. O segundo quadrante, o meu x é negativo, o meu y é positivo. Meu terceiro quadrante, o meu x é negativo, o meu y também é negativo. O meu quarto quadrante, o meu x é positivo, o meu y também ele é negativo. Esses pontos de azul, pergunta, eles estão em qual quadrante? Ó, eles não estão em nenhum quadrante, eles estão em cima do eixo. Então, por exemplo, esse ponto 4, 0, ele não é nem do primeiro nem do quarto quadrante. Ele é um ponto de eixo, um ponto que está no eixo x. Beleza? Pontos que estão no eixo x possuem o y igual a 0. Pontos que estão no eixo y possuem o x igual a 0. Massa! Sabendo dessas ideias do plano cartesiano, a gente pode falar sobre simetrias, ok? Então, eu vou falar sobre simetrias com relação ao eixo, que foi um dos assuntos que foram abordados com vocês. Olha só, olha só, olha só. Esse ponto 2, 1, ele possui um ponto simétrico. Lembra que a gente tem aquela ideia de números simétricos, números opostos? Então, a ideia vai ser a mesma. Lembra que nos números simétricos a gente pensa que eu tenho zero na reta. Então, um número simétrico é esse na reta, vai ser um que está à mesma distância. Ok? Então, essa ideia da simetria também está associada a isso. É como se eu tivesse um espelho. Esse eixo de simetria é um espelho, ok? Massa. Então, se eu pergunto qual que é o simétrico a esse ponto 2, 1 com relação ao eixo y, o que você vai pensar é, pense como se o meu eixo y fosse um espelho, ok? Então, ele vai refletir esse pontinho, ok? Aí, ó, eu vou obter um ponto que vai ter essa mesma distância e tá essa mesma altura para cima. Olha só, então ele está duas casas de distância, anda uma, duas. Mesma distância aqui, eu vou obter esse pontinho, beleza? Então, esse pontinho é um ponto simétrico ao ponto 2, 1. E que ponto é esse? Ah, aqui eu vou ter o meu eixo x valendo menos 2, então esse ponto é o ponto menos 2, y, 1, ok?
E aí a gente mata essa questãozinha. Você viu que a simetria com relação ao eixo y, o que aconteceu foi o meu x é o x oposto. E se fosse uma simetria com relação ao eixo y? Bora fazer com esse ponto aqui. Eu falei o contrário, né? Aqui, ó, uma simetria com relação ao eixo y. O que ficou oposto foi o meu valor de x. E uma simetria com relação ao eixo x. Então, vamos lá. Com relação ao eixo x, bora pegar esse pontinho aqui, o menos 3, 5. Então, ó, daqui para cá, aqui vai ser o meu espelho. Vou refletir, eu vou gerar um valor aqui. Fechou? Então, estou só refletindo, tratando como se fosse um espelho. Então, essa distância aqui vai ser a mesma que essa distância aqui, que são 5 casas, correto? Então, então aqui vai chegar no meu menos 5. E essa distância aqui, ela se mantém. Continua sendo essa distância aqui, que está associada ao meu menos 3. Então, esse meu pontinho refletindo com relação ao eixo x vai ser o pontinho menos 3, menos 5. Eu refleti com relação ao eixo x. O meu x manteve, meu y virou o y simétrico, o y oposto. Beleza? Então essa que é a ideia de simetria que você tem que saber para a hora da sua prova. Fechou? Então, ó, posso te perguntar bem assim, ó. O simétrico ao ponto 2, 1, com relação ao eixo x, ele vai ser um ponto que está no quarto quadrante, certo ou errado? Com relação a eixo x, o simétrico vai para aqui, quarto quadrante, tá certinho. O simétrico do ponto 4, 0, ele também é um ponto de eixo, também está no eixo x. Sim, o simétrico vai estar aqui, do outro lado. É como se, com relação ao eixo y, o y fosse um espelho. Galera, produto cartesiano é outra parada importante que você precisa lembrar. Então, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Eu preciso do produto cartesiano A vezes B. O produto cartesiano é o conjunto de pontos formados de modo que o x está nesse primeiro conjunto e o y está no segundo conjunto. Então, a ideia vai ser a seguinte. Eu vou formar todos os pontos tendo o x vindo desse primeiro cara do A e o y vindo desse segundo cara, o B. Não tem erro. Então, se liga só. O primeiro ponto que eu consigo formar é o x valendo 2 e o meu y valendo menos 3. Então, 2 menos 3. O segundo ponto que eu consigo formar é o 2 no x e y valendo 5. Então, é o ponto 2, 5. Beleza? O 2 eu já combinei ele com todo mundo. Ok? Agora eu vou usar o 7. Então, ó, aqui o outro ponto que eu consigo formar é o ponto 7 menos 3. Então, sempre o x vai vir do primeiro conjunto, y do segundo. E o último vai ser o 7 combinado com 5. Beleza? 7 combinado com 5. Essa que é a ideia do produto cartesiano. Lembrando que o produto cartesiano B por A seria diferente, porque aí eu inverteria, né? O x teria que vir do B, o y viria do A. Aí eu formaria pontos que são diferentes. A ordem importa, né? Lembrando, sempre o primeiro x, depois o y. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, manda no chat, fechou? E pode contar com a gente. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Não para de assistir às aulas, continua no foco, bebe uma água, dá uma espreguiçada, bora pra cima. Até a próxima aulinha que a gente vai continuar essa sequência magnífica, fechou? É isso aí. Calma aí, não sai. Já segue pra próxima.